Olá, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo Paz novamente. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que a Bolsa de Valores e José do Egito têm em comum. Então já chega dando um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você seja notificado, tá bom? Então roda a vinheta. Pois bem, hoje nós vamos começar lendo o texto do livro de Gênesis, capítulo 47, a partir do versículo 15. Então acompanha comigo. Gênesis 47, versículo 15, que diz o seguinte: E acabado o dinheiro na terra do Egito e da terra de Canaã, veio todo o Egito a José, dizendo: Nos dê pão, porque morreremos diante de ti? Porquanto tem-se acabado o nosso dinheiro. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vou-lo darei pelo vosso gado, se acabou o dinheiro. E eles trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão por cavalos, e por gado das ovelhas, e pelo gado das vacas, e pelos jumentos, e o sustentou de pão todo o seu gado naquele ano. Pois bem, a maioria de vocês já deve conhecer essa história de José, mas eu vou dar uma resumida aqui, até para que possamos entender o contexto da história. O que acontecia? O faraó, que era quem comandava o Egito na época, ele teve dois sonhos. O primeiro dele, ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Porém, as 7 vacas magras comiam todas as 7 vacas gordas. E ele teve um segundo sonho. Ele sonhou com 7 espigas de trigo grande e boas e 7 espigas de trigo pequenas, miúdas e queimadas. E essas espigas miúdas e queimadas comiam as espigas grandes. E o faraó acordou doido, acordou louco com essa situação. E aí o que ele fez? Mandou chamar todos os mágicos, todos os feiticeiros, todos os magos da época para ajudá-lo a interpretar esse sonho. E ninguém conseguia entender o que significava aquele sonho de Faraó. Até que o copeiro de Faraó, ouvindo essa história, esse sonho dele compartilhando com todo mundo, o copeiro dele disse o seguinte: Faraó, tem um cara lá na prisão chamado José, que ele já interpretou 2 sonhos lá, o meu e de uma outra pessoa. E de fato, a interpretação dele aconteceu exatamente como ele falou. O faraó imediatamente mandou chamar José. Aí José chegou diante de Faraó, e Faraó contou para ele o sonho das vacas e das espigas. José já interpretou dizendo o seguinte: meu senhor, esses 2 sonhos têm a mesma representatividade. Os seus dois sonhos representam a mesma coisa. As 7 vacas gordas e as 7 espigas grandes e miúdas representam 7 anos de abundância na terra do Egito. E as 7 vacas magras e as 7 espigas miúdas e queimadas representam 7 anos de escassez e de miséria na terra do Egito. Aí José falou para o faraó o seguinte: meu senhor, o senhor precisa colocar alguém entendido, com muita sabedoria, que guarda a 5ª parte, ou seja, 20% de tudo que a terra do Egito produzir, para que quando vier os 7 anos de escassez, os 7 anos de fome na terra do Egito, o Egito não passa fome. Então, o que o faraó fez? O faraó foi falar com os seus conselheiros e fez uma pergunta para eles: existe alguém com tamanha capacidade dessa aqui no Egito? Os conselheiros unânimes disseram: não há ninguém com essa capacidade. Aí o faraó virou para José e disse o seguinte: José, não existe ninguém com tamanha capacidade que faça isso que você está dizendo. Então nós queremos colocar você como nosso governador aqui. Abaixo de mim, só você é a pessoa que vai estar comandando tudo. O faraó já colocou o anel no dedo de José. E a Bíblia diz que Faraó saiu na terra do Egito para mostrar para todo mundo que José era governador, que José era quem comandava abaixo dele, que as pessoas vissem quem era José. Após isso, a Bíblia diz que José saiu na terra do Egito para olhar como é que estava a plantação. E de tudo que era produzido, José guardava a 5ª parte, colocava num celeiro. O celeiro era o lugar onde preservava o trigo, que era a produção de trigo. Era onde guardava o trigo e preservava o trigo por quanto tempo for necessário. Então tudo que era produzido, José guardava a 5ª parte, ou seja, 20% na terra do Egito. Terminando os 7 anos de abundância, inicia-se o período de escassez na terra do Egito. O que acontece? Todo o povo do Egito, como não tinha mais o que comer, não tinha mais o que plantar, a terra deles já não produzia mais, eles foram até José. José, nos ajude, queremos comprar de vocês
pão, queremos comprar de vocês trigo, queremos comprar de vocês grãos, semente, porque nossa terra não está produzindo mais, estamos vivendo um período muito difícil. Aí no versículo 14 e 15 fala que José recolheu todo o dinheiro deles e deu em troca o trigo, e deu em troca o grão para eles. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte: a Bíblia está dizendo dinheiro, só que os historiadores dizem o seguinte, que a moeda ela surgiu no século 6 e 7 a.C. Então significa que muito provavelmente nessa época aqui a moeda ainda não existia. Ainda não existia moeda nessa época. Eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: no versículo 14 e 15 diz que José recolheu todo o dinheiro do povo, todo o dinheiro, e deu o grão, deu o trigo para eles. Só que aqui é o seguinte, os historiadores dizem o seguinte, que a moeda ela surgiu no século 6 e 7 a.C. Significa que provavelmente nesse período aqui de José ainda não existia moeda. Então há algumas versões bíblicas que chamam esse dinheiro aqui no texto de prata. E na época, o ouro e a prata era a forma usada como pagamento, era o minério usado, era o metal usado como forma de pagamento na época. E o que me chama a atenção é o seguinte, é que algumas versões falam que esse dinheiro é prata. E os historiadores dizem o seguinte, que a moeda em si, ela surgiu no século 6 e 7 a.C. Então provavelmente nessa época aqui não havia dinheiro. A única forma usada a única maneira usada como forma de pagamento era o ouro e era a prata, ou eram os animais, os gados, as terras que tinham. Então provavelmente esse dinheiro que o texto está dizendo aqui, ou é ouro ou é prata, porque não existia o dinheiro, ainda não existia moeda nessa época. Então José recolheu todo o dinheiro do povo, recolheu toda a prata, recolheu todo o ouro e entregou o grão, entregou o trigo para eles. No ano seguinte, também a escassez continua. Chegou diante de José, acabou o nosso alimento, pega os nossos gados como forma de pagamento e nos dá pão para que não morremos de fome. Aí José pegou todos os gados de todo mundo, pegou a vaca, pegou o boi, pegou a ovelha, pegou o jumento, pegou os cavalos e deu o grão e deu a semente em troca dos gados. No ano seguinte, eles chegaram sem nada. José, estamos com fome, não temos mais nada, a única coisa que temos é a nossa terra e nós. Então recebe-nos como escravo e recebe a nossa terra em troca de pão para que não morremos aqui neste lugar. José então diz o seguinte, maravilha então nós vamos pegar vocês como nossos escravos e a terra, só que vocês vão produzir na terra de vocês mesmos. Eu vou dar semente para você produzir na terra de vocês. O que me chama a atenção aqui é que José foi muito bondoso com esse povo. Por quê? José diz o seguinte, eu vou dar semente para vocês, vocês vão produzir na terra de vocês, de tudo que vocês produzirem, a quinta parte, ou seja, 20% de tudo que vocês produzirem, vai ser enviado para Faraó. José poderia ser usado a autoridade dizendo o seguinte, não, de tudo que vocês produzirem, 20% é de vocês, ou seja, a quinta parte de vocês e 80% é de Faraó. Não, José foi muito bondoso com eles. Não, 80% é de vocês e 20% vocês passam para Faraó. Então aqui eu vou pontuar algumas coisas para vocês. Quando teve os 7 anos de abundância, o que eles fizeram? Eles não se preocuparam com o futuro. Eles não pensaram no futuro, em economizar, em guardar, em poupar. E é o que nós fazemos no dia de hoje. Quando nós temos um aumento de salário, quando nós temos um dinheiro a mais, o que nós fazemos? Nós sempre gastamos mais, nós sempre consumimos mais. Nós nunca pensamos no futuro. A gente muda o nosso padrão. Se nós aumentamos o nosso salário, a gente acaba elevando o nível do nosso padrão de vida e não poupamos aquilo para o futuro, ou não investimos em algum lugar para o futuro, ou não fazemos nenhuma reserva de emergência. Então o povo também fazia a mesma coisa, gastaram tudo, consumiram tudo e não pensaram para o futuro. Então José, sabendo que havia período de escassez, ele guardou a quinta parte para preservar, porque ele pensou no futuro, não só porque ele tinha um entendimento e sabia do que iria acontecer, mas ele de fato sempre pensou no futuro. E nós também precisamos pensar no futuro. Aí você pergunta, Ricardo, o que tem a ver isso que você está dizendo da história de José com a Bolsa de Valores? Na Bolsa de Valores existem negociações chamadas como commodities. O que são commodities? São mercadorias produzidas em larga escala e existe estocagem dela. O que são commodities? Nós falamos de trigo, que é considerado uma commodity, o ouro é considerado commodity, nós falamos do texto.
boi é commodity, soja, milho, café, tudo isso é commodities. Então são produzidos em larga escala, são estocados, petróleo também é uma commodity, isso é produzido em larga escala e tem como estocar isso. Então, tudo que é commodity é possível estocar. E foi exatamente o que o José fez. José estocou trigo na época. E essas commodities, elas são negociadas tudo em bolsa de valores. No Brasil hoje, nós produzimos por ano, em média, de 6 a 7 milhões de toneladas de trigo todos os anos. Porém, nós consumimos 10 milhões de toneladas de trigo. Então, nós importamos ainda quase essa mesma média, de 5 a 6 milhões de toneladas de trigo por ano. O trigo é negociado na Bolsa de Nova York. E não é negociado na Bolsa do Brasil, mas lá em Nova York. Mas aqui no Brasil, as commodities aqui são negociadas, o ouro é negociado aqui, o boi é negociado aqui, o café, o milho e a soja, e por aí vai. E o que me chama a atenção é que hoje, tanto o trigo quanto o ouro são commodities que têm um alto valor agregado e são consideradas as maiores commodities negociadas nas bolsas. E na época de José, o ouro praticamente não tinha tanto valor assim, porque o que comandava na época era o trigo, era o alimento. Então assim, o povo na época do Egito, eles davam isso a troco de banana por causa de trigo. Então o trigo na época era a commodity de maior valor. E como só José e Faraó que detinha todo o poder, então eles negociavam de acordo com o que eles queriam. Ó, eu quero X e pronto, acabou. Não, mas o meu ouro ou o meu gado vale X valor, é muito mais do que você me oferecer. Ele falou, mas quem comanda aqui sou eu. Então a commodity do ouro e do trigo na época, o ouro não tinha tanto valor assim, porque o trigo era que comandava. E hoje, se você olhar no mercado hoje, o ouro e o trigo, eles têm alto valor agregado, eles são muito negociados em bolsa. Então nós estamos vivendo num período de pandemia, um período onde há uma crise econômica mundial e hoje muitos conservadores estão comprando ouro, porque eles entendem que o ouro é uma forma mais segura de se investir. Bancos suíços acreditam que no futuro o ouro vai ser a única moeda ou a única espécie como forma de pagamento que vai ter valor. Então assim, eles acreditam que no futuro não vai haver dinheiro em espécie, real, a moeda. Eles acreditam que o ouro vai ser usado como forma de pagamento. E por que eu estou dizendo isso? Eu tenho amigos que trabalham com isso. Eu tenho amigos que trabalham com ouro e ele mandam ouro para a Suíça com base nesse entendimento, que os suíços entendem que o ouro vai ser o modelo usado como forma de pagamento, porque não vai existir dinheiro em espécie. Então por isso que eu estou fazendo essa associação, essa analogia da Bolsa de Valores com o José do Egito. Então se esse vídeo agregou algum valor para você, se você entendeu que esse conteúdo foi relevante para você, então já dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe os comentários aqui abaixo, o que você achou, se foi relevante esse conteúdo para você, tá bom? Eu quero desejar muita saúde, paz e prosperidade na tua casa e até o próximo vídeo.